O cheiro de picanha na brasa e carvão queimando costumava ser o meu cheiro favorito no mundo. Lembrava domingo, lembrava família, lembrava paz. Mas hoje, enquanto eu seguro este microfone com a mão suando frio, esse cheiro me dá ânsia de vômito. Olho para o jardim da minha casa, quer dizer, da casa que ele diz ser dele, e vejo a cena que faria qualquer mulher desabar. Meu marido, Rogério, está sentado na cabeceira da mesa longa, com aquele sorriso de dono do mundo, segurando uma cerveja importada. Ao lado dele, com um vestido curto demais para um almoço de família e rindo alto demais das piadas sem graça dele, está a Vanessa, a prima. A prima de terceiro grau que apareceu do nada vinda do interior. A prima que precisava de um lugar para ficar enquanto se estabelecia na cidade. A prima que, neste exato momento, tem a mão pousada na coxa do meu marido, por baixo da toalha de mesa, achando que ninguém está vendo. Eles acham que eu sou estúpida. Eles acham que eu sou a esposa dondoca, a ex-executiva que virou do lar, que vive da mesada que o marido dá e que está ocupada demais cuidando dos convidados para notar o que acontece debaixo do próprio nariz. Minha sogra, Dona Célia, está sentada do outro lado da Vanessa, servindo mais farofa no prato dela com um carinho que ela nunca, em 8 anos de casamento, demonstrou por mim. Raquel! Rogério grita, estalando os dedos no ar, sem nem olhar para mim. A cerveja da Vanessa esquentou. Traz outra lá do freezer, faz favor? E vê se pega aquela trincando, hein? Os amigos dele riem. A Vanessa dá aquele sorrisinho de canto de boca, um sorriso de vitória de quem pensa. Eu sou a rainha, você é a empregada. Eu sorrio de volta. É o sorriso mais falso e mais perigoso que eu já dei na minha vida. Caminho até o sistema de som alugado para a festa, onde o pagode está tocando alto. O DJ me olha confuso quando eu peço para ele cortar a música. O silêncio cai sobre o churrasco. O tilintar dos garfos para. As risadas cessam. Rogério franze a testa, o copo de cerveja quente parado no meio do caminho até a boca. O que você está fazendo, amor? Ele pergunta, com aquele tom de condescendência que ele aperfeiçoou nos últimos anos. A festa está animada. Solta o som. Eu ligo o microfone. O som da microfonia faz alguns convidados taparem os ouvidos. Eu só queria fazer um brinde, eu digo. Minha voz ecoando pelas caixas de som potentes, chegando até os vizinhos do condomínio de luxo. Um brinde à prima Vanessa. E um brinde especial ao Rogério, que acha que esta casa ainda pertence a ele. O rosto do Rogério perde a cor mais rápido do que a carne na grelha. Mas antes de eu contar como o sorriso dele desapareceu e como a polícia entrou por aquele portão 10 minutos depois, eu preciso que você entenda como eu cheguei até aqui. Mas antes de eu te contar como transformei esse churrasco no funeral da vida dele, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você está assistindo. Sua força é o que me mantém de pé. Agora, vamos voltar para onde esse pesadelo começou. Vocês precisam entender que eu não nasci essa mulher submissa que busca cerveja para a amante do marido. Há 8 anos, eu era Raquel Mendes, diretora de marketing de uma multinacional em São Paulo. Eu ganhava meu próprio dinheiro, tinha meu próprio apartamento, dirigia meu próprio carro. Eu era independente. Foi nessa época que conheci o Rogério. Ele era o tipo de homem que preenche o ambiente, carismático, ambicioso, um incorporador imobiliário que falava em milhões como se fossem trocados de padaria. Ele me seduziu não só com jantares caros e viagens para a Europa, mas com a promessa de uma vida construída a 2. Uma parceria. Você trabalha demais, Raquel, ele me disse na nossa lua de mel nas Maldivas, enquanto o sol se punha sobre o oceano. Eu quero cuidar de você. Eu quero que você tenha tempo para viver, para decorar nossa casa, para, quem sabe, cuidar dos nossos filhos. Deixa eu assumir o peso financeiro. Você já provou que é capaz, agora aproveita a vida que eu posso te dar. Parecia um sonho, não parecia? O príncipe encantado oferecendo o castelo. Eu estava cansada da corrida corporativa, do estresse, das reuniões até tarde. Eu aceitei. Pedi demissão.
Vendi meu apartamento e coloquei o dinheiro na conta conjunta para investirmos no nosso futuro. Foi o maior erro da minha vida. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, como um veneno lento. Primeiro, ele sugeriu que eu não precisava de cartões de crédito em meu nome, já que ele pagava tudo. É mais fácil para o contador organizar-se e sair tudo de uma conta só, ele disse. Fazia sentido na época. Depois veio a mesada. Amor, ele disse num domingo à noite, revisando as faturas com uma caneta vermelha na mão, parecendo um professor corrigindo prova. Gastamos muito esse mês com coisas supérfluas. Vou te dar um cartão pré-pago para as despesas da casa e seus gastos pessoais. $2,00 por semana. É mais do que suficiente. $2. 00 parece muito para muita gente, eu sei. Mas lembrem-se, eu pagava o supermercado, a limpeza, os produtos de higiene, os presentes de aniversário da família dele, tudo com esse dinheiro. Se eu quisesse comprar um vestido novo, tinha que economizar do mercado. Se eu quisesse fazer as unhas num lugar melhor, tinha que cortar a carne de primeira. Enquanto isso, Rogério trocava de carro todo ano. Comprava relógios de 50. $00. Viajava a negócios e ficava em hotéis 5 estrelas. E eu tinha que apresentar notinha fiscal do açougue. Você comprou filé mignon de novo, Raquel? Ele reclamava olhando o recibo. Alcatra serve. Precisamos economizar. O mercado imobiliário está instável. Eu me tornei uma prisioneira dentro de uma mansão de 600 metros quadrados, uma gerente doméstica não remunerada. E a pior parte? Eu agradecia. Eu agradecia porque ele me fez acreditar que eu não tinha valor sem ele, que eu era sortuda por ter um marido tão generoso. E tinha a mãe dele, Dona Célia. Se Rogério era o carcereiro, Célia era a torturadora psicológica. Todo domingo ela vinha almoçar. Ela passava o dedo nos móveis procurando pó, criticava o tempero da comida, olhava para as minhas roupas, que já não eram de grife porque eu não tinha dinheiro para comprar, com um desdém absoluto. O Rogério trabalha tanto, coitado, ela dizia, tomando o café que eu tinha acabado de passar. O mínimo que você podia fazer era manter essa casa impecável. Mas parece que nem para isso você serve. Né, querida? De onde você veio, as coisas deviam ser mais simples. Eu engolia o choro. Eu mordia a língua, porque eu amava o Rogério. Ou achava que amava a ideia do que ele era. Até o dia em que a prima Vanessa apareceu. Faz 6 meses. Era uma terça-feira chuvosa. Rogério chegou em casa mais cedo, o que era raro, acompanhado de uma mulher. Ela era jovem, talvez uns 26 anos. Morena, corpo escultural, daqueles construídos em academia cara e clínicas de estética. Ela usava uma calça jeans justa e uma blusa branca que deixava os ombros à mostra. Ela arrastava uma mala rosa chiclete. Raquel, amor, Rogério disse com aquele sorriso de vendedor de carro usado. Essa é a Vanessa. Ela é filha da tia Lourdes, lá de Taubaté. Lembra que eu te falei dela? Eu não lembrava. Eu tinha certeza absoluta de que ele nunca tinha mencionado uma tia Lourdes de Taubaté. Mas a minha memória andava falhando ultimamente, ou pelo menos era o que o Rogério me dizia o tempo todo. Você anda esquecida, Raquel. Você está confusa, amor. Gaslighting clássico. Ah, prazer, Vanessa, eu disse, estendendo a mão. Ela me olhou de cima a baixo. Não foi um olhar de prima conhecendo a esposa do primo. Foi um olhar de avaliação, de competição. Ela apertou minha mão com frouxidão, como se tivesse nojo. O prazer é meu. A voz dela era anasalada, manhosa. O Rô fala tanto de você. Rô, ninguém chamava o Rogério de Rô, nem a mãe dele. A Vanessa veio tentar a vida na capital. Rogério explicou rapidamente, colocando a mão nas costas dela, um pouco abaixo da cintura, num gesto que durou 1 segundo a mais do que deveria. Ela é designer de interiores. Vai ficar no quarto de hóspedes por umas semanas até achar um apartamento. Tudo bem para você, né, amor? Você vive reclamando que se sente sozinha nessa casa enorme. O que eu poderia dizer? Se eu dissesse não,
Eu seria a bruxa insensível que não acolhe a família. Claro, eu disse. Fique à vontade. As semanas viraram meses e a casa virou um inferno. Vanessa não agia como hóspede. Ela agia como dona. Ela andava pela casa de pijama, shortinhos minúsculos e regatas sem sutiã, na frente do meu marido. Ela se sentava no sofá ao lado dele para ver TV, tão perto que as pernas se tocavam. Ai, Rô, essa almofada é horrível, ela dizia, apontando para a decoração que eu tinha escolhido. A gente devia trocar por algo mais moderno. Eu posso fazer um projeto para você. E o Rogério? Ele concordava. Tem razão, Van. A Raquel tem um gosto meio antigo. Faz o projeto, eu pago. Eu via meu marido gastar milhares de reais redecorando a casa com a prima, enquanto eu tinha que pedir permissão para comprar um shampoo mais caro. Mas o pior não era isso. O pior era a dona Célia. A mãe do Rogério adorou a Vanessa. Imediatamente. Nos almoços de domingo, a dinâmica mudou. Agora eram as duas contra mim. Olha como a Vanessa tem postura, Rogério, Célia dizia enquanto Vanessa servia o vinho. Tão elegante e prendada. Esse risoto que ela fez está divino. Raquel, você devia aprender com a prima do seu marido. O seu arroz sempre fica empapado. Vanessa sorria, aquele sorriso falso de cobra. Imagina, tia Célia. Eu só tento agradar. O Rô merece o melhor. Tia Célia. Elas nem eram parentes de sangue de verdade, segundo a história da prima de 3º grau. Mas a intimidade era nauseante. Eu comecei a me sentir uma intrusa na minha própria vida. Eu ia para o quarto mais cedo, alegando dor de cabeça, e ficava ouvindo as risadas dos 3 na sala, o tilintar dos copos. Parecia uma família feliz, e eu era o fantasma assombrando o corredor. A minha intuição gritava: eles estão transando. Eu sabia. Toda mulher sabe. O jeito que ele olhava para a boca dela quando ela falava. O jeito que ela mexia no cabelo quando ele entrava na sala. O perfume dele que mudou. As reuniões até tarde, que começaram a acontecer com mais frequência logo depois que a Vanessa dizia que ia sair com umas amigas. Mas eu não tinha provas. E sem provas, eu era apenas a esposa louca, ciumenta e ingrata. Rogério já tinha deixado claro. Se eu saísse da linha, eu sairia sem nada. Você assinou um prenupcial, Raquel. Ele me lembrou uma vez durante uma briga sobre dinheiro. E você não trabalha há anos. Se a gente se separar, você vai morar debaixo da ponte. Então é melhor baixar esse tom de voz. Eu estava encurralada, sem dinheiro, sem apoio, sem autoestima. Até o dia do recibo. 2500-3500. A ponta do iceberg. Era uma quarta-feira. Vanessa tinha saído para visitar um cliente. Rogério estava no banho. O celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Eu nunca mexia no celular dele. A senha era a data de nascimento da mãe dele, claro, mas eu tinha medo. Medo do que eu ia encontrar. Mas naquele dia, a raiva foi maior que o medo. A mensagem brilhou na tela bloqueada. Era do banco. Compra aprovada. Joalheria Eterna, de 12, 500. Cartão final, 4.598. R$ 12.500. Meu coração parou. Não era meu aniversário. Não era nosso aniversário de casamento. E ele tinha me negado 200 reais na semana passada para consertar o dente que eu tinha quebrado. Não tenho dinheiro agora, Raquel. Espera o mês virar, ele tinha dito. Desbloqueei o celular. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Fui nas mensagens. Não tinha nada com o nome Vanessa, mas tinha um contato salvo como Cláudio Contador. Eu abri. Não eram mensagens sobre impostos. Amor, adorei o colar. Você é louco de gastar isso tudo, mas eu amei. Mal posso esperar para usar hoje à noite com aquele lingerie preta que você gosta. A foto abaixo da mensagem carregou. Era a Vanessa, no espelho do banheiro de um motel, usando o colar de diamantes. E nada mais. Senti o chão sumir. A náusea veio forte, ácida. Eu corri para o banheiro de visitas e vomitei.
Ali, sentada no chão frio, limpando a boca com as costas da mão, eu não chorei. Engraçado isso. Eu achei que ia chorar, que ia fazer um escândalo. Mas o que veio não foi tristeza. Foi ódio. Um ódio frio, calculista. O mesmo ódio que eu usava nas negociações corporativas quando alguém tentava puxar meu tapete. A Raquel executiva, que estava adormecida há 8 anos, acordou naquele banheiro. Eu voltei para o quarto. O celular ainda estava desbloqueado. Rogério ainda cantava no chuveiro. Eu tinha pouco tempo. Não fui procurar mais mensagens de sexo. Eu sabia que eles transavam. Isso era irrelevante agora. Eu fui para os aplicativos de banco. E-mails. Notas. O que eu encontrei foi muito pior do que um par de chifres. Rogério não era apenas um marido infiel. Ele era um criminoso. Nos e-mails, encontrei conversas com um advogado que eu não conhecia. O assunto: blindagem patrimonial. Doutor, conforme conversamos, já transferi a propriedade dos apartamentos do Guarujá para a holding em nome da minha mãe. A conta nas Ilhas Cayman já recebeu os depósitos da venda fantasma. Se a Raquel pedir o divórcio hoje, ela não pega nem um centavo. O saldo oficial nas contas do Brasil está quase zerado. Li outro e-mail. Sobre a casa onde residimos, como a escritura original estava no nome da empresa que faliu, precisamos passar para o nome da Vanessa como Laranja, o mais rápido possível, antes que a receita pegue. Já preparei a doação fraudulenta. Meu sangue gelou. Ele estava roubando tudo. Ele estava lavando dinheiro. Ele estava se preparando para me chutar na rua sem nada, e ainda por cima ia colocar a nossa casa, a casa que eu cuidei, que eu amei, no nome da amante. Mas ele cometeu um erro estúpido, arrogante. Ele subestimou a esposa burra. Eu encaminhei todos os e-mails para uma conta secreta que criei ali mesmo. Tirei fotos da tela. Entrei no aplicativo do banco dele e tirei prints dos extratos das contas no exterior, das transferências para a mãe dele, dos pagamentos para a Vanessa. Eu ouvi o chuveiro desligar. Bloqueei o celular. Coloquei exatamente onde estava, na mesma angulação. Quando Rogério saiu do banheiro secando o cabelo, eu estava sentada na cama, lendo um livro, com a respiração controlada, embora meu coração estivesse batendo a 1000 por hora. "Tudo bem, amor?" ele perguntou, nem olhando para mim. "Tudo ótimo", eu respondi. Só estava pensando. "O seu aniversário está chegando. A gente devia fazer um churrasco grande. Convidar todo mundo." Ele parou, surpreso. "É? E a grana?" "Ah, Rogério", eu disse, levantando e indo até ele, arrumando a gola da camisa dele. "Você tem trabalhado tanto. Merece celebrar. Eu dou um jeito no orçamento do mercado. Faço render. Vamos convidar sua mãe, seus sócios. A Vanessa, claro." Ele sorriu. Aquele sorriso vaidoso. "Boa ideia. Gosto de ver você sendo prestativa assim. Pode organizar." Mal sabia ele que estava autorizando a própria festa de despedida. Nos 3 dias seguintes à descoberta, eu fui uma atriz digna de Oscar. Eu sorria enquanto servia café para a prima Vanessa, que agora desfilava pela casa com o roupão de seda que eu tinha ganhado de casamento. Eu beijava o Rogério quando ele saía para trabalhar, sentindo o gosto amargo da traição na minha boca, mas mantendo a pose. Enquanto eles viviam a fantasia de que eu era cega e burra, eu estava montando um dossiê. Procurei uma antiga colega de faculdade, a Bianca. Hoje ela é advogada criminalista, especializada em crimes de colarinho branco. Nos encontramos num café do outro lado da cidade, onde eu tinha certeza que o Rogério e seus sócios nunca pisariam. Quando mostrei os prints, as fotos e os e-mails para a Bianca, o rosto dela ficou pálido. "Raquel", ela sussurrou, empurrando os óculos para cima do nariz. "Você tem noção do que está segurando aqui? Isso não é só sonegação fiscal ou traição conjugal. Isso é lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. O Rogério está operando um esquema milionário usando a incorporadora como fachada." "E a minha casa?" perguntei, a única coisa que me importava além da minha dignidade. Ele disse no e-mail que ia passar para o nome da Vanessa. Bianca sorriu. Um sorriso predador. Ele tentou.
Mas a transferência de imóveis desse valor acende alertas no COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O bloqueio judicial já deve estar no sistema. Ele só não sabe ainda porque a notificação demora. Mas, Raquel, escuta bem. Se você ficar quieta, você vai cair como cúmplice. A esposa sempre é a primeira suspeita de saber de tudo. Você precisa se adiantar. O que eu faço? Você entrega a ele. Bianca foi direta. Você faz um acordo de delação premiada informal. Você entrega os HDs, as senhas, o esquema todo. Em troca, você pede imunidade. E como a casa foi comprada originalmente com a venda do seu apartamento antes do esquema começar, a gente consegue provar que o imóvel é um bem lícito seu e não fruto do crime. Eu respirei fundo. Entregar meu marido para a Polícia Federal. Ver o pai dos filhos que eu sonhei ter sendo algemado. Lembrei da Vanessa usando meu colar. Lembrei da dona Célia me chamando de incompetente. Lembrei do Rogério negando dinheiro para o meu dentista enquanto gastava 12 mil com a amante. Onde eu assino? Eu disse. A semana do churrasco foi surreal. A Polícia Federal e o Ministério Público agiram rápido nos bastidores, graças aos contatos da Bianca. Eles precisavam de um flagrante ou de um momento em que todos os envolvidos estivessem juntos para evitar que provas fossem destruídas. O churrasco. A minha ideia, inocente, caiu como uma luva para a minha operação deles. Enquanto isso, em casa, a humilhação escalava. Quinta-feira à noite. Vanessa estava na sala, trabalhando no novo projeto de decoração. Raquel, querida, ela me chamou, sem tirar os olhos do iPad. O Rogério concordou que esse sofá bege é muito. Sem vida. Vamos trocar por um de couro preto italiano. Acho que combina mais com a nova fase dele. Nova fase. A fase sem mim. Claro, Vanessa, respondi, apertando o pano de prato nas mãos até meus dedos ficarem brancos. O que você achar melhor? Afinal, você tem tanto. Bom gosto. Dona Célia chegou na sexta para supervisionar os preparativos do churrasco. Não compre carne de segunda, Raquel, ela avisou, inspecionando a geladeira. O sócio do Rogério, o Dr. Marconi, tem um paladar refinado e vê se compra um vinho decente. A Vanessa disse que gosta de Chardonnay. Eu comprei o vinho. Comprei a picanha mais cara. Comprei tudo no cartão do Rogério, que pela primeira vez não reclamou dos gastos. Ele estava eufórico. Achava que estava prestes a finalizar o golpe da vida dele. No sábado de manhã, dia da festa, Rogério acordou de bom humor. Me deu um tapa na bunda quando passei pelo corredor. Hoje vai ser um grande dia, amor, ele disse. Vou fechar um negócio com o Marconi durante o churrasco que vai mudar nossa vida. Vai mesmo, Rogério, eu sorri. Você nem imagina o quanto vai mudar. Voltamos ao momento presente. O jardim está cheio. Cerca de 40 pessoas. Sócios do Rogério, amigos do clube, vizinhos fofoqueiros e, claro, a família. O som da minha voz no microfone ainda ecoa. O silêncio é absoluto. Rogério está de pé agora, a expressão oscilando entre a raiva e o deboche. Ele acha que eu vou fazer uma ceninha de ciúmes. Ele acha que eu sou fraca. Raquel, para com isso, ele diz, tentando manter a voz calma, mas os olhos dele fuzilam. Você bebeu demais? Desliga esse microfone e vamos conversar lá dentro. Eu não bebi nada, Rogério. Na verdade, nunca estive tão sóbria. Minha voz sai firme, potente. Eu disse que queria fazer um brinde. Olho para a Vanessa. Ela cruzou os braços, desafiadora. Ela não tem ideia do que está por vir. Primeiro, um brinde à Vanessa. Eu levanto minha taça de água com gás, que foi apresentada a todos vocês como a prima de Taubaté, mas que, na verdade, se chama Vanessa Ribeiro, ex-garota de programa de luxo, que conheceu meu marido há 6 meses num site de acompanhantes. O burburinho começa. Um "oh" coletivo corre pelo jardim. Vanessa arregala os olhos. Rogério dá um passo à frente, agressivo. Cala a boca, Raquel! Você ficou louca? Não, Rogério. Louca eu seria se continuasse pagando o aluguel do flat onde você instalou ela no primeiro mês com o dinheiro da nossa conta conjunta.
Eu puxo um papel do bolso, um extrato bancário ampliado. Aqui está. Transferências mensais de 5.000 reais. 00 para Vanessa R. Engraçado, né? Para a prima que estava hospedada de graça aqui em casa. Dona Célia levanta da cadeira, tremendo. Isso é mentira. Minha filha, você está desequilibrada. O Rogério só quis ajudar a moça. Eu viro o corpo para ela. É a vez dela. Ajudar Dona Célia. Assim como ele ajuda a senhora? Puxo outro papel. Porque eu descobri que a ajuda que ele dá para a mãe idosa, na verdade, é o desvio de verba da construtora. A senhora sabia que o carro que a senhora dirige está no nome de uma empresa fantasma usada para lavar dinheiro do tráfico? O silêncio agora é aterrorizante. Os sócios do Rogério começam a se entreolhar, nervosos. Alguns pegam os celulares discretamente. Você não sabe o que está falando. Rogério rosna, vindo na minha direção. Ele vai tentar tirar o microfone de mim. Ele vai tentar me agredir. Eu não recuo. Eu sei exatamente do que estou falando, Rogério. Eu sei sobre a conta nas Ilhas Cayman. Eu sei sobre a fraude na escritura desta casa. Eu sei que você forjou minha assinatura na semana passada para tentar passar este imóvel para o nome da Vanessa. Rogério para. Ele congela. A coragem dele evapora quando ele percebe que eu sei do crime financeiro. Traição, ele pode explicar. Roubo, não. Mas tem uma coisa que você não sabe, amor. Eu dou um passo em direção a ele. A transferência foi bloqueada. E sabe por quê? Porque esta casa nunca foi sua. O quê? Ele sussurra. Esta casa foi comprada com a venda do apartamento que meus pais me deixaram. E graças ao acordo que eu fiz hoje de manhã com o Ministério Público, ela continua sendo minha. Apenas minha. Nesse momento, o som de sirenes começa a crescer ao fundo. Não uma, mas várias. Elas ficam mais altas, mais próximas. O portão do condomínio se abre. Não são convidados. 2 carros da Polícia Federal entram com as luzes giratórias ligadas, iluminando o churrasco com flashes de vermelho e azul. A cena que se seguiu foi poesia pura. Agentes federais armados entraram no jardim. O delegado, um homem sério que eu tinha conhecido no escritório da Bianca, caminhou direto até o Rogério. Rogério Alencar, o senhor está preso por lavagem de dinheiro, fraude fiscal e organização criminosa. Rogério tentou correr. Foi um movimento patético. Ele tropeçou na própria cadeira e foi imobilizado no chão, com a cara na grama que ele mandava eu cortar. As algemas clicaram. Aquele som metálico foi a melhor música que eu já ouvi. Vanessa tentou sair de fininho, pegando a bolsa Louis Vuitton, falsa dela. Uma agente feminina a barrou. Vanessa Ribeiro. Temos um mandado para você também. Cúmplice e laranja no esquema de ocultação de bens. Ela começou a gritar, a chorar, a dizer que não sabia de nada, que era apenas uma menina do interior. A máscara da prima chique caiu, revelando a oportunista desesperada. Ela foi levada algemada, os saltos agulha afundando na terra, ridícula. E Dona Célia? Ah, Dona Célia. Ela estava sentada, em estado de choque, segurando o guardanapo de pano como se fosse um salva-vidas. O delegado parou na frente dela. A senhora será intimada a depor, Dona Célia. O carro e o apartamento onde a senhora mora foram apreendidos pela justiça. Sugiro que arrume um bom advogado público, porque as contas do seu filho foram congeladas. Ela olhou para mim. Pela primeira vez em 8 anos, não havia arrogância. Havia medo. Havia súplica. Raquel. Ela gaguejou. Por favor, eu não tenho para onde ir. Eu desliguei o microfone. Caminhei até ela devagar. Olhei bem no fundo dos olhos dela. A Vanessa cozinha muito bem, não é, Dona Célia? Tenho certeza que ela vai fazer um ótimo risoto para a senhora na cantina do presídio. Agora, por favor, saia da minha casa. Fazem 6 meses desde aquele churrasco. Rogério pegou 15 anos. A delação que eu fiz, entregando todos os documentos, foi a chave para condenar não só ele, mas os sócios que usavam a construtora para lavar dinheiro. Ele perdeu tudo. Vanessa fez um acordo,
entregou outras pessoas e pegou uma pena menor em liberdade condicional, mas ficou queimada na cidade. Voltou para o interior sem dinheiro, sem luxo, sem dignidade. Dona Célia está vivendo de favor na casa de uma irmã que a detesta, sem motorista, sem mesada, sem a arrogância de antes. E eu? Eu estou aqui, sentada na varanda da minha casa. A mesma casa. Só que agora a decoração é minha. O sofá de couro preto que a Vanessa escolheu foi para o lixo. Voltei a trabalhar. Abri minha própria consultoria. Estou ganhando meu próprio dinheiro novamente, e cada centavo tem gosto de liberdade. Às vezes, ainda sinto o cheiro de churrasco vindo da casa do vizinho e tenho um flash daquele dia. Mas não sinto mais ânsia. Sinto orgulho. Orgulho da mulher que parou de aceitar migalhas. Orgulho da mulher que transformou a maior humilhação da vida dela na sua maior vitória. Se você está passando por algo parecido, se sente que está presa numa gaiola de ouro ou se tem alguém te fazendo de boba, lembre-se da minha história. Lembre-se que você é mais forte do que imagina. E lembre-se, conhecimento é poder. Eu sou a Raquel. E essa foi a história de como eu servi a vingança, não num prato frio, mas numa grelha quente, bem na frente de todo mundo. Obrigada por assistir. Se essa história te inspirou, não esqueça de compartilhar com aquela amiga que precisa abrir os olhos. Até a próxima.